Olá, estamos de volta com mais um episódio do Fala Juntos Podcast. E hoje a gente tá bem assim, empresarial, sabe? Para resolver uns problemas de empresário, resolver problema trabalhista. E hoje a gente conversa com a doutora Alana Martins, advogada trabalhista. Seja muito bem-vinda ao Fala Juntos Podcast. Muito obrigada, muito obrigada. Me sinto bastante lisonjeada de ter sido convidada. Nossa, a gente que agradece. Fique à vontade, tá bom? A conversa é bem descontraída mesmo. Você é advogada trabalhista, atuante. Fala pra gente como que você chegou nessa área, como que o direito se apresentou na sua vida. Literalmente caí de paraquedas na área trabalhista. Não era minha área de atuação, não tinha qualquer tipo de simpatia com a área trabalhista. Mas como o direito tem dessas, ele não escolhe o Ele advogado. pegou uma peça. É o advogado a matéria que escolhe o advogado e não o inverso. Iniciei sempre estagiando na área civil. Já fiz a minha segunda fase da OAB na área penal, bem diversificado, civil, penal. Atuei um período na área penal, um período na área civil e acabei participando de um processo seletivo de um grande escritório aqui de Brasília, a Advocacia Maciel, da qual eu tinha pouca experiência na área trabalhista, mas tive um lobby ali, consegui convencer, mostrar que eu tinha disponibilidade, vontade de aprender. E aí me foi oportunizado ir para a área trabalhista da Advocacia Maciel. Iniciei o trabalho na Advocacia Maciel em 2019 e aí segui. Fui me apaixonando por direito do trabalho. Hoje não consigo imaginar minha vida sem. Nossa, Literalmente, legal. viu? Literalmente. Para quem odiava, Passou a amar, né? passei a amar. Exatamente, passei a amar e atualmente faço parte do escritório e amo a área de atuação que me escolheu, literalmente. Que legal. Tem gente aqui também nos bastidores que é apaixonado por trabalhista desde cedo. Não sei se foi a área que escolheu, foi escolhido, né? Mas Mas tem dessas, tem dessas. Eu já falei, não é a gente que escolhe, é a área que escolhe a gente. o direito, assim, como que você disse, desde pequena já nasci, eu quero isso e ponto, ou se apresentou na sua vida em alguma situação? Na minha família eu não tenho nenhum advogado. As pessoas mais próximas da área de direito, meu tio, que era policial civil, e meu primo, que também era policial civil. Esse foi o mais próximo que eu tive da área de direito. Mas desde pequeno eu sempre falei, vou fazer direito, vou fazer direito. Não sabia nem como era, não sabia nem pra quê, mas eu sabia que eu ia fazer direito. Ficando mais velha, começando a entender um pouco mais, né, dos cursos e tudo mais, consegui, de fato, concluir que era o direito que eu queria. E como eu gosto de ter uma vida mais diversificada, gosto de fazer, cada dia ter uma peça diferente para atuar, eu falei, não dá para eu ir para o concurso público, não dá para ir para a carreira Fazer a mesma coisa todo dia. PJ, eu acho ótimo, mas não é o meu perfil. E aí eu falei, não consigo. Preciso ir para um lugar onde tenha diversidade, onde eu consiga acordar, saber ali qual é o meu roteiro, mas cada dia atuar com uma peça diferente, com recurso diferente, com uma defesa diferente. E aí, de fato, falei que eu queria ser advogada. E daí pra frente, fui trabalhando, estudando e fui seguindo nessa carreira. Que legal. Quando você fala que gosta de fazer sempre uma peça diferente, um assunto diferente, eu também me identifiquei com isso, porque eu gosto de uma rotina organizada. No entanto, fica monótono, aí fica chato, aí já fico, sabe? Aí eu preciso de uma coisa diferente, um dia ou dois fazer uma coisa, né, fora do que eu, né, costumo sempre fazer. Isso é bom para deixar a gente um pouco, né, fugir um pouco, né? Exato. A advocacia tem isso, né? A advocacia nos traz um rol de opções. Você não deixa de advogar. Eu estou advogando. Só que cada dia eu acabo atuando com um tipo de... meu cliente é uma empresa, mas eu acabo atuando cada dia com uma situação, um caso específico. Então, vou fazer um recurso, de um caso específico, de um cargo específico. Se eu vou fazer uma defesa, tem as peculiaridades da defesa. Então, de fato, eu acho muito proveitoso e de verdade enriquecedor. Quando você tem essa diversidade, quando você consegue ali no seu dia a dia acabar atuando com vários cargos, atuando em vários processos
e cada dia tendo um dia diferente. E acaba que aquilo que você aprende num processo, você acaba utilizando no outro. Verdade. Aquilo que você vê numa sentença, você usa numa defesa. Então, assim, ter essa dinâmica para nós que somos da área do direito É muito bom. é muito bom, é muito bom. Eu fiquei sabendo que doutora Alana começou a trabalhar assim despretensiosamente no trabalhista e agora é sócia do escritório de trabalho. Como assim? Sim, sim, é verdade. Para quem caiu de paraquedas no escritório e na área trabalhista, iniciei, né, no escritório, na Advocacia Marcial em 2019. E aí nós temos lá no escritório há um plano de carreira. Na minha época, né, havia um plano de carreira mais específico. Agora a modalidade de contratação mudou, né, modernidades, né? A gente vai acompanhando o ritmo do mercado mesmo. E aí nessa sequência, entrei como advogada júnior, passei para advogada sênior. Depois de 4 anos eu fui convidada para participar, né, para entrar no quadro societário. E atualmente eu faço parte desse quadro societário da Advocacia Marcial, que é um escritório que eu tenho muito prazer e muita felicidade de fazer parte, e muito orgulho. E atualmente no nosso núcleo, com o nosso cliente específico, nós temos 3 núcleos maiores, que é o núcleo de execução e 2 núcleos que a gente considera núcleo contencioso. E aí, um desses núcleos eu faço parte e tem os advogados júniores abaixo da gente, que a gente vai dando todo o suporte, vai dando todo o apoio. Então acaba fazendo muita coisa e ao mesmo tempo tirando dúvida, ensinando, apoiando, aprendendo, fazendo trocas. Então Muito bom. Extremamente enriquecedor. Que legal, isso a gente já percebe que é inteligente, né? Olha o tempinho curto que já é sócia do escritório, parabéns. Muito obrigada. Isso mostra que é muito inteligente, por isso eu vou aqui questionar um pouquinho para que ela mostre pra gente, fale um pouquinho como que é essa rotina de trabalho dentro de um escritório de advocacia, o trabalho que você realiza, né? Você tem uma equipe que você comanda, né? Então, como que é esse dia a dia com essas pessoas, com esses outros profissionais trabalhistas? Perfeito. Existem, né, essas 2 subequipes, das quais a gente tem 2 gestores acima da gente, que dá todo esse suporte. A dinâmica é exatamente a gente conseguir, nossa empresa, a qual a gente trabalha, que a gente presta serviço, é uma grande empresa da área de telefonia. Então, é uma empresa muito grande, a gente atua em quase todos os estados, então acaba que há uma diversidade muito grande, como eu trouxe, de ações, de cargos, de peculiaridades. A gente trabalha com acordos coletivos de trabalho específicos para cada região. Então, tem esse trabalho, tem cargos que existem em uma região que não existe em outra. Então, quando a gente tem essas equipes, esses núcleos menores, a gente acaba conseguindo dar esse suporte na hora que vai fazer uma defesa, na hora que vai fazer um recurso, trazer ali aquela expertise que muitas vezes é só a prática que nos dá. Né? Não existe manual, não existe roteiro. A própria CLT, ela te traz ali o conceito, né? Ela te traz ali os artigos e a legislação, mas de fato a aplicação para aquela empresa específica, ela é muito específica por conta da ACT. Então, esses núcleos acabam nos dando isso, essa maior proximidade e essa possibilidade de nós fazermos essas trocas com os nossos colegas. Que legal. Acho que eu não respondi a sua pergunta, né? Eu acho que eu não respondi. Respondeu, porque eu vou Então, complementar agora. Então tá bom. E assim, doutora Alana, tem situações que vocês apresentam proposta de acordo, por exemplo, e o cliente simplesmente diz: não quero acordo, Sim. eu quero que siga com a ação, mas você, como advogado, sabe, tem experiência e tá vendo que não vai dar certo, mas ainda assim o cliente insiste. Sim, isso acontece, né? De fato, a gente tem o nosso jurídico, né? A gente tem os nossos pareceres, a gente faz toda uma análise do processo antes de apresentar uma proposta de acordo para a empresa. De fato, a decisão final é da empresa. Mas nós temos um jurídico muito bom na empresa, onde acaba que a gente consegue ter essa troca. Poucas vezes eu posso falar que eu apresentei uma proposta ou apresentei alguma solução e me foi de pronto negada e a porta fechada e a decisão foi muito ruim. Pelo contrário, a gente tem essa liberdade de argumentar, a gente tem essa liberdade de fundamentar
e muitas vezes isso é levado em consideração, né, o nosso conhecimento e também é levado em consideração a nossa opinião pessoal. Então, trabalhar com empresa tem essas peculiaridades. Trabalhar com empresa tem essas sensibilidades que muitas vezes a gente quer fazer um acordo porque a gente imagina que é o melhor, mas por ser empresa... É mais vantajoso fazer acordo logo? Depende. Uma improcedência também é muito vantajosa. Isso é verdade. Depende muito do caso. A gente entende o risco do processo. Só que por nós termos um jurídico próprio, né, eles têm um jurídico próprio e a gente presta o serviço para o jurídico, a gente consegue fazer uma análise prévia de todas as provas que a gente tem. Então a gente consegue puxar toda a documentação, por ser uma empresa grande, a gente tem acesso à marcação de ponto, ao banco de horas, e é um banco de horas fidedigno, é um banco de horas onde a marcação é feita através de login e senha pessoal e intransferível. Então quando a gente começa a ter contato com a prova e ter contato com o que pode ser utilizado de maneira desfavorável para a empresa, a gente sabe que tem o risco da prova oral. Mas naquele momento a gente consegue entender, não, aqui o risco é menor, aqui o risco é maior. E tem casos que, independente do risco, há uma ideia, há uma intenção de fazer o acordo, seja para fechar a pasta, seja por uma questão de mídia negativa ou qualquer outro aspecto. Então a gente analisa toda essa situação para poder apresentar uma proposta de acordo. A senhora deve ser pro lado do pró-reclamante, né? Por isso que tá pedindo acordo. Não é. Aqui É da que empresa. acontece. É porque, assim, eu tenho eu já vi casos de tem clientes que sempre questionam assim pra mim, doutora, a gente trabalha, a gente paga advogado, é pra livrar a gente de pagar. Uhum. Então, por que vocês já estão me empurrando o acordo logo no começo do processo? Né? Então, a maioria dos clientes tem esse questionamento e ficam aí um pouco, né? Assim, não, advogado já quer empurrar, não é juiz, não dá pra já tá dizendo vai dar. A gente já tem experiência, né? Exato, só que milagre a gente não faz. Então, esse é o problema, que aí a não gente consegue, né, se colocar no nosso lugar. A gente senta com o cliente, a gente questiona o cliente não tem testemunho, o cliente não tem prova. Então, você vai fazer o que na audiência? A gente sabe de quem é o ônus da prova, a gente sabe qual é a prova que é necessária ser feita. Então, assim, tem certas situações que, de fato, fica impossível você não propor uma proposta, não apresentar uma proposta de acordo dentro da razoabilidade, fazendo já uma liquidação prévia, tendo uma ideia, no pior dos cenários, quanto haveria essa condenação. Então, é bom a gente ir ali tentar minimizar, né? Minimizar os riscos. Exato. Fazer um trabalho de minimizar os riscos. Se você liquida o processo antes da audiência de instrução, você já consegue ter uma ideia. Olha, aqui na minha prova oral eu tenho esse risco, esse ônus é meu e eu não vou conseguir provar. Então aqui a minha condenação vai ser em média nesse valor. Porque muitas vezes a gente vê colegas indo para audiência sem ter uma mínima noção de quanto vale o seu processo. E é uma situação muito complicada, porque a audiência, ela é uma audiência dinâmica. E você chega na audiência, eu tenho todas as provas, eu imagino que minha prova vai ser essa, meu preposto está super preparado, ele sabe, ele tem conhecimento, ele tem expertise. Só que ele chega na audiência e dá tela azul. Acontece, gente. E aí, o que o advogado faz, doutora Lama? Depende do nível da tela azul dele. Se ele der tela azul, confissão, né, parte do pressuposto de que ele não tem conhecimento dos fatos, e aí a gente tem que aguardar como o advogado da outra parte vai se portar. E eu sempre brinco que ficar ali segurando bola, jogando bola ali para tentar equilibrar o que está acontecendo. Muitas das vezes a gente consegue sair dessa audiência mesmo com algumas confissões do nosso preposto, porque a parte contrária não percebeu, não pediu a aplicação de uma penalidade. Então, assim, depende muito da parte adversa, depende muito do juiz. Tem casos em que há confissão do reclamante também, então por mais que haja confissão da reclamada, acaba que naquele momento ali os dois se anulam. Então realmente depende da situação fática. Tem que ter jogo de cintura, tem que entender que nenhum processo está ganho. Tem que estar atento. E tem que estar atento. Para mim, a audiência trabalhista é a audiência onde você precisa ter mais atenção. Modéstia à parte aos meus outros colegas da área criminal, meus colegas que fazem tribunal do júri, Abel, um beijo para você, mas eu entendo que a audiência trabalhista é muito técnica.
Se você não impugna aquela pergunta no momento adequado, se você não aventa os seus protestos no momento Não adequado, faz a pergunta correta, a pergunta da de ouro. forma correta, porque às vezes você simplesmente anula uma pergunta que era muito boa, que talvez viesse uma confissão, que você não soube formular, ou você formulou a pergunta já conduzindo a resposta, e aí o juiz já vai indeferir, e você não vai conseguir requestionar, porque né, a parte contrária não vai ser pega de surpresa, e ela já vai, opa, já sei que vai me perguntar, deixa eu responder de uma outra forma. Então, assim, é uma audiência dinâmica. Para mim, as instruções trabalhistas são muito complexas. Demandam Eu já muita tive a atenção. oportunidade de participar de algumas e realmente são bem complexas. Para mim, são muito complexas. São muito complexas, mas eu amo. Eu amo, acho que é. Costume, familiaridade, né? E agora ela passou a amar direito trabalhista. E agora você né? ama. Exatamente. Mas eu gosto dessa dinâmica. De você entender de quem que é o ônus da prova, de você entender como que você vai fazer o seu questionamento, de você entender que às vezes você não vai perguntar aquilo. A gente traz sempre um roteiro, né? Seja na nossa mente ou um roteiro escrito, mas por conta da dinâmica da audiência, muitas vezes você tem que alterar totalmente as perguntas, a forma que você vai perguntar. Você já viu que ele tá tendencioso a responder sua testemunha da parte contrária? Nossa, já dá um gelo assim no meu coração quando eu vou fazer pergunta. Ai, meu Deus, ele vai responder errado. Aí quando você vai perguntar pra testemunha do reclamante, o reclamante vai respondendo ali, você vê que ele tá ali com um roteiro, que ele já treinou, porque tem umas perguntas que a gente faz, que as respostas elas vêm tão padronizadas, igualzinho à inicial, que você fala, não é possível. Então você tem que começar... Tem que ter um jogo de cintura pra tentar Aí então, aí você começa a fazer as pegadinhas, a inverter a ordem das perguntas, a direcionar de uma outra forma, a levar a audiência de uma outra forma. É válido repetir a pergunta? É válido repetir a pergunta, mas depende muito do juiz, né? Tem juiz que acaba se irritando. Essa pergunta já foi feita, doutora. Doutora, né? já respondeu. Doutora, ele não vai responder o que você quer. Então, assim, você tem que sentir a audiência. Tem juízes que são mais... acabam deixando, pergunta o que você quiser e ok. Tem juízes que não, pergunta pra mim que eu vou repassar. Tem juízes que já, não tá na inicial, não vai perguntar, não tá na defesa, não vou perguntar. Então, assim, a dinâmica, como a gente atua em âmbito nacional, a gente tem que ter esse jogo de cintura, porque cada juiz, cada comarca é de um jeito. Então, aí, nesse caso, você precisa entender exatamente cada juiz, conhecer cada comarca, como funciona, direitinho, senão... A gente tem ali premissas básicas da audiência de instrução, né? Tem ali o procedimento básico, que você vai pedir a oitiva, no meu caso, eu vou pedir a oitiva do reclamante, já sei mais ou menos o que eu quero. O que eu quero do reclamante? Eu quero que ele confesse, que ele escorregue, que ele confesse alguma coisa divergente do que ele pediu na inicial. Então, minha intenção com o reclamante é uma, a minha intenção com a testemunha do reclamante é outra, e o meu direcionamento de perguntas é outro, e meu questionamento com a testemunha da reclamada, que é a última, já é outra. Porque muitas vezes eu consigo ali no depoimento pessoal do reclamante, conseguir extrair uma confissão. Como é que você marcava o ponto? Você marcava dessa forma? A marcação era fidedigna? Ok, se era, acabou, eu tenho a minha confissão. No máximo eu vou ali tentar confirmar com a minha prova oral, mas aquilo ali já foi feito. Então, em regra, eu já vou alegar que o ponto é fidedigno, que não há nenhum pedido, não deve ser deferido, né, nada a título de horas extras, porque ela confessa que ela batiu o ponto de maneira adequada. Então, saber ali qual questionamento fazer para um, para outro, é necessário. E aí, as peculiaridades de cada estado, aí, infelizmente, a gente não consegue, né, conhecer todos os juízes, a gente não consegue ter acesso à forma de cada juiz. Mas o juiz, ele em 10 minutos de audiência, ele te mostra como ele é. Em 10 minutos você já consegue... Na primeira fase já deve ser pelo tom, pela postura, como que ele te recebe, Exato. A gente consegue entender se ele é mais processualista, se ele... ele vai ficar distrito, por exemplo, ao que está na petição inicial e na defesa, e tem uns que abrem e olham, não tem isso, não vai perguntar, não está na defesa, não está na inicial, não pergunta. Mas tem uns que já deixam livre, né? Pode ir seguindo. Que, pra mim, modéstia à parte, com todo respeito, é a pior forma de condução de uma audiência.
Pra gente, eu acho que é muito complicado, porque você fica livre. E a pessoa pergunta tudo, de tudo, não há um direcionamento, e ali acaba controle. que não tem um controle. E as audiências tendem a se perder, acaba havendo uma condução de perguntas pelo advogado para que obtenha uma resposta satisfatória. E de verdade, o que a gente busca, eu defendo a empresa, é óbvio, mas eu sempre falo, para mim o objetivo da empresa não é ganhar, é fazer a justiça. Se naquele processo há algum equívoco procedimental, há uma ilegalidade, houve alguma arbitrariedade, ok, não há problema nenhum, a empresa vai ser penalizada e ela vai pagar por isso e está tudo certo. A gente não, o nosso escritório não busca fazer milagre com relação a isso, mas quando a gente vê uma situação que está correta, que realmente não tem nenhuma arbitrariedade, a gente se esforça para que a gente consiga o melhor dos resultados, que é a justiça, né? Para que dê um resultado satisfatório. E quando a gente vê de fato que todas as provas que o juiz ele conseguiu analisar e ele realmente veio uma sentença improcedente, parece gol de final de campeonato. Sabe aquele gol decisivo que você fala assim, Copa do Mundo? Esse ano eu tive algumas vitórias que foram com esse gostinho de Copa do Mundo. É muito satisfatório, é muito satisfatório. Que legal. Dá para perceber que a doutora Alana ama o que ela faz mesmo, né? Até por falar e como fala muito bem sobre o seu trabalho. Isso é muito bom. Vocês também atuam aí nos tribunais superiores, né? Atuamos. Não é apenas audiência, né? Logo depois tem audiência, tem todos os outros trâmites, razões finais, enfim, é prolatada a sentença. Se a sentença foi improcedente, ótimo. É um prazer dividir com os colegas e com a empresa, mas algumas vezes as sentenças não são improcedentes e há necessidade de recurso. E aí tem alguma dica específica para já entrar aí nos tribunais superiores e aí tendenciando para uma decisão favorável? Sim, explorar bastante o ônus da prova. Muitas das vezes a gente vê sentenças sendo formuladas sem observar de quem é o ônus da prova ali, de quem é a obrigação de provar, né, um fato constitutivo, enfim. Então, quando você consegue trabalhar isso no seu recurso ordinário, você consegue ter uma maior chance de êxito no tribunal, mediante acórdão, consegue fazer uma sustentação oral e fundamentar nisso, explorar bastante as provas. Então, a gente sempre, quando está no escritório e a gente observa alguma coisa, o juiz nos sentenciou, por exemplo, porque não registrávamos 1 hora extra por dia da pessoa. Ok, mas espera, aí você abre o cartão de ponto dela, todas as vezes que ela fez sobre a jornada, tem marcação de 1 hora, 1h30, 1h10. Então, para, excelência, vamos lá. O senhor me condenou numa coisa que, de fato, a sua própria prova documental comprova que eu marcava. Tá aqui. Então, você conseguir fazer, às vezes, chamar essa atenção no recurso, puxar ali e falar, olha, tá aqui, e conseguir o do gato está nos detalhes dos documentos? No detalhe, de você chamar ali e você mostrar. Porque muitas vezes o juiz, ele vai sentenciar e ele vai muito tendencioso ao que ele ouviu na audiência de instrução, ao que a testemunha do reclamante falou, e muitas vezes a testemunha do reclamante tem ali um discurso que literalmente vem de qualquer peixe, mas quando a gente traz essa sentença, a gente consegue fazer o confronto com a prova documental e também trabalhar essa questão de quem é o ônus da prova e explorar trechos do depoimento, às vezes para mostrar a contradição. Muitas vezes a reclamante fala uma coisa, a testemunha dele fala outra. Então, pera, onde é que está a verdade nisso? Então, assim, para que você consiga construir um bom recurso ordinário, tem a necessidade de fazer o confronto da prova documental e uma análise detalhada da prova oral. Então, já aconteceu comigo de, em audiência, o juiz, primeiro a gente já tinha aventado a contradita da testemunha, a gente já tinha, dito que ela não tinha, que no caso não havia a isenção de ânimo e que por esse motivo a gente não queria que a testemunha fosse ouvida. O juiz de pronto indeferiu. No início da audiência, a gente começou a fazer audiência e começamos a pegar algumas contradições ali. E aí, ao final, eu pedi a oportunidade de apresentar uma contraprova, porque ela havia prestado um depoimento em um processo em um sentido, e no outro processo, nesse processo específico, ela estava apresentando contradições. Em um, ela falava que tinha 40 minutos de horas extras, aqui ela falou que tinha 10. Mas aí qual que é a verdade? Tinha 40 ou tinha 10?
Porque em algum dos processos ela mentiu. Então... Aí, no caso, é válido você ir lá e pegar a prova emprestada desse outro processo para você fundamentar. Exatamente. Aí a gente junta a fim de contraprova, esse depoimento, e começa a mostrar as contradições, normalmente razões finais. E nós já tivemos casos que, com base nisso, o juiz de fato indeferiu todo o depoimento, acatou a nossa contradita, entendeu que de fato se comprovou a ausência de isenção de ânimo da testemunha, e por esse motivo nós viemos em alguns casos com uma improcedência total do processo. Então, realmente, fazer esse trabalho, ter esse cuidado, por isso que eu reitero, para mim é a audiência mais complexa. Porque você tem que estar aqui, você tem que estar preocupado com o que ele prestou de depoimento, se ela tem ação, se na ação dela o que ela disse, porque em que pese, né, não haver, é simulado, que não há qualquer impedimento, a não ser que você prove que a pessoa não tem isenção de ânimo, o fato dela haver ajuizamento de ação não é motivo para cercear o direito dela de ser testemunha em um processo. Ok, só que ali, se ela está ajuizando uma ação, se ela já prestou o depoimento dela, você tem que ali olhar, observar, ver se tem alguma contradição, se está fugindo do roteiro, para que você consiga buscar essa contraprova e essa contradita. Você tem uma dica específica para identificar aí essa testemunha ou que o reclamante ou reclamado está falando ali algo que não seja ali verdade? Uma dica não, mas ter esse jogo de cintura de conseguir às vezes inverter a forma como você pergunta. O roteiro pré-determinado, né, se você parar para pensar... Já tem, mais ou menos. Você já sabe ali o que a pessoa vai responder. Só que ali você tem que começar a explorar outros aspectos. Então, você sabe que a pessoa vai responder que não batia ponto. Então, como é que você controlava a sua jornada? Mas não tinha acesso nenhum dia? Todos os dias era esse movimento da loja? Todos os dias. Então, você começa a pegar a pessoa, não, todos os dias não. Ela não estava esperando isso. Ela estava esperando falar que o horário de trabalho dela era de tal horário a tal horário. Quando você começa a mudar as perguntas, e no período de festividades, Dia das Mães, Dia dos Pais, aí ela não pensou nessa mentira. Ela não trabalhou. E aí, às vezes, ela começa a liberar ali umas confissões. Não, então tinha intervalo sim. Não eram todos os dias que não tinha. E aí você começa, de uma certa forma, a pressionar para que a pessoa fique ali nervosa, no sentido de não conseguir manter aquele roteiro. Muitas dessas vezes o juiz consegue observar o que está acontecendo. E aí o juiz mesmo já pega a palavra também, já começa, não, pera, você falou uma coisa no início, mas agora Aí você está ele falando já outra. faz a pergunta. Aí quando o juiz começa a fazer a pergunta, aí já muda e a pessoa já vai ficando nervosa. Então, assim, realmente ter esse jogo de cintura, saber quais as perguntas que você vai fazer e qual momento é imprescindível para que você consiga fazer uma boa audiência de instrução. É realmente complexo. Eu falei. Vamos. Eu vou aqui seguindo pelo civil, pelo tributário, né? Que aí eu já tenho ali um pouco mais de experiência, sinto um pouco mais fácil, né? Digamos assim. Doutora Alana, como que tá sendo toda essa vivência sua? Como que você concilia o seu profissional e o seu pessoal, assim, sabe? Porque a gente sabe, né, vida de advogado não é fácil, a gente trabalha o tempo todo, a gente trabalha de madrugada e a gente também quer se divertir, e tem marido, tem família, e tem filhos, como que é isso? A parte dos filhos eu tenho um gato que me exige bastante. Eu também não. Eu tenho um gato que me exige muito, que no meio da audiência, quando eu tô de home office, já começa a miar, a querer participar. Eu sempre comento e falo que, assim, a gente advogar é para quem realmente gosta. Não adianta. É verdade. Se você não gosta, se você não tem perfil, tem outros nichos no direito. Não vá advogar. Advogar é para quem gosta, mas ao mesmo tempo, quem gosta trabalha muito e não percebe que está muitas vezes ultrapassando o limite da razoabilidade. Esgota. Exato. Conseguir colocar esse limite é difícil, né? Mas eu posso falar da minha experiência. Eu, graças a Deus, tenho um marido que me dá todo apoio. E às vezes puxa minha orelha quando é necessário. Então, tô ultrapassando ele, não. Tá doando muito seu tempo para essas empresas aí, hein? Agora você vai dar uma descansada. Agora é a hora de comer um hambúrguer em casa e ter um momento nosso, ok.
Mas eu acho que, de fato, ter companheiros, ter pessoas, ter uma rede de apoio que consegue te dar o apoio para que você consiga seguir nessa carreira da advocacia, que também é muito difícil, que é muito complicado. A gente sabe como é que é. Tem muito advogado no mercado, então você conseguir se destacar, você conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter essa rede de apoio tanto para te oportunizar a alçar esses voos, como também para te puxar de volta quando é necessário. Né? Opa, não, aqui é o seu limite, vai descansar no final de semana. Hoje não, hoje você vai descansar. Então, uma rede de apoio é imprescindível para que a gente consiga seguir na advocacia. Muito bom. Aqui, no Fala Jus Podcast, tem muitas pessoas que assistem nosso programa e são muitas pessoas jovens, início de carreira, né? Então, eles assistem para pegar muitas dicas, insights, ver vivência de outros profissionais, né? Isso ajuda a ficarem um pouco mais calmos também e a aprender, né? E seguindo. Tem alguma... Geralmente eles falam, não vou para o trabalhista porque não é tão rentável, né? Trabalho demais. Você mostra isso de uma forma diferente para esses novatos que, na verdade, é totalmente o oposto do que eles pensam. Porque a advocacia trabalhista, ela tem dois viés. Você pode trabalhar pró-reclamante ou pró-empresa. Né? A gente sabe que pró-reclamante você não tem o seu salário a priori, né? Você não tem o seu salário fixo, você depende de fato da procedência da sua ação, mas ao mesmo tempo você tem o céu e o limite. Então tem às vezes uma ação, duas ações que vão pagar as suas contas do mês inteiro, de 3 meses, de 6 meses, coisa que eu não tenho essa mesma rentabilidade. Então meu salário, ele não é um salário que acaba sendo modificado. Se eu consigo uma improcedência ou 200 improcedências, em regra ali o meu salário vai continuar o mesmo. Mas eu sempre falo, tem oportunidade para os dois lados. Entenda qual é o seu perfil. Né? A gente precisa entender que bons profissionais, eles vão ser bem remunerados independente do lado que eles estiverem. Tem advogados pró-reclamante que são extremamente eficazes, que literalmente se vendem. Não é necessário nem fazer captação, porque vem o cliente atrás dele. E tem bons profissionais que vão trabalhar para a empresa, pró-empresa, seja na própria jurídico interno da empresa ou no escritório que presta serviço, vai ter um salário fixo. Então, assim, oportunidade tem. Minha maior dica, sugestão, se tiver a oportunidade de fazer estágio, faça. Entenda qual é o seu perfil de advocacia. Entenda aquilo que você quer, aquilo que você almeja. E procure, de fato, correr atrás disso. Se você for pró-reclamante, excelente, tem um mercado inteiro disponível para você de captação de cliente. Se você for pró-empresa, mesmo perfil. Se você for trabalhar no jurídico interno, tem literalmente vaga para todo mundo. É só você, de fato, se dedicar e você buscar. Para mim, o estágio é onde te abre mais porta, para você entender e vivenciar. Se conhecer também. Se conhecer e conhecer os locais que você está. Seguindo o exemplo da doutora Alana, né? Porque estagiou no civil, estagiou no criminal e acabou se abraçando aí, se deleitando com o direito trabalhista. Não, foi o único que eu não estagiei, que eu bati o pé na faculdade e falei, não gosto, não, advogado trabalhista. Preconceituosíssima. Eu também era super preconceituosa no trabalhista, inclusive eu ficava, professor, isso aí eu não consigo, professor, não dá, né? Eu melhor essa nota. O trabalho, porque assim, eu acho que isso vem muito de um preconceito que a gente tem desde a época da faculdade. A gente tem uma visão de que advogado empresarial é aquele advogado tributarista que vai andar de terno, carro importado. Aí quando a gente vê um advogado penalista, aí você fala, nossa, tribunal do júri, é uma outra proposta, é muita emoção. Civilista, advogado de família, tem que ter muita paciência, porque cada dia... Tudo bem que são peculiaridades, que a civil né? Não se limita à família, mas a título exemplificativo, né, a área da família. E quando a gente tem a visão de trabalhista, às vezes a gente tem um certo preconceito. Não, é advogar pro reclamante, ou vai advogar para aquela empresa, outra coisa errada, ou testemunhamente. A gente parte de um pressuposto. E a gente precisa vir para o mercado, e a gente precisa ir para desconstruir isso. Então a nossa intenção, o nosso trabalho tem que ser exatamente a busca da verdade. Então, quando a gente começa a fazer um trabalho de qualidade, buscar a verdade independente de que lado você está. Se o seu cliente tem razão, excelente, defenda, brigue, mas trabalhe dentro das 4 linhas.
dentro das regras. Porque mais importante que você ganhar um processo, pra mim, é você colocar a sua cabeça no travesseiro e você dormir. E desculpa, não tem dinheiro que pague. Eu já perdi processo que eu falei, ok, Tá tudo bem. mas eu já perdi processo que eu falei, não podia, tava errado, tá aqui, tá. Só que infelizmente a gente não ganha todas. E a gente entender que pelo menos você deu o seu melhor, você fez o seu esforço e você mostrou ali, defendeu o seu cliente, seja ele qual for, da melhor Com forma. todas as armas que você tinha, que você poderia usar. Exato, isso dá um quentinho no coração, você coloca a cabeça no travesseiro e você consegue de fato descansar, sabendo que o melhor foi feito. Então, buscar entender qual é o seu perfil na advocacia, entender que tem os dois lados, tem N áreas, então você precisa entender qual parte que você faz, que você se enquadra melhor. Exatamente. Mas você, na advocacia trabalhista, ela é bastante dinâmica. Muito. Você acha ela rápida ou você acha que ela é mais morosa comparada a outras? De verdade, foi mais morosa. Hoje em dia, tá muito celery. Tem muito celery. Tem processos que, assim, não tem 6 meses e já tem sentença. Isso eu já vi. Então, assim, e antigamente, em 2019, antigamente, falou assim, milhões de anos Nossa, atrás. tão longe. Nossa, outrora. Já tinham processos em que lá no escritório a gente separa normalmente o processo que você fez a sua defesa, vai ser um processo que vai ficar com você até o final. E o final, quando a gente diz, é o final do nosso setor, que até o agravo de instrumento em recurso de revista, a gente acompanha. Depois vai para o núcleo de Tribunal Superior do Trabalho que a gente tem, que só atua com essa instância superior. Então, em regra, eu pegava aquele processo, faço a defesa, e aí demorava-se 1, 2, 3 anos para se marcar uma audiência de instrução, para sair uma sentença, para ser prolatada uma sentença e tudo mais. Hoje em dia, a defesa, pronto, vou te dar um exemplo. Uma colega protocolou a defesa ontem, no processo. Terça não. Ela protocolou ontem a defesa no processo. No dia seguinte tinha uma audiência una. Essa audiência una aconteceu. Nem teve aquela que chamou de Nem inaugural, nem inicial. Foi uma audiência una exatamente para isso, para receber a defesa, para fazer a instrução e para depois levar concluso para a sentença. Levou concluso para a sentença e a sentença foi prolatada antes de ontem para hoje. Ou seja, em 4 dias, tudo aconteceu. Então, do mesmo jeito que pode acontecer um processo ser extremamente rápido e fugir da normalidade, da morosidade, existem processos que são um pouco mais demorados. Mas, de qualquer Isso forma... depende da complexidade do tempo, do assunto, da demanda? Depende, eu acredito que também depende do próprio juiz, né? A gente entende que tem os juízes que já estão com muitos processos já na lista, né, para poder julgar. Então, talvez ele demore um pouco mais, mas eu também acredito que muitas vezes o juiz, quando ele percebe ali na audiência, tá com aquilo ali muito fresco, é igual a gente. Você tá com aquilo fresco, você já sabe mais ou menos qual é a sentença que você vai prolatar, é uma sentença mais rápida. Vamos adiantar logo aqui. Vamos adiantar, já sei qual sentença que eu vou prolatar, então eu vou seguir dessa forma. Mas de 2019 para cá, eu posso falar por experiência pessoal, os processos estão muito mais sérios, muito mais sérios. A audiência de instrução, né, essa questão da pandemia, ela abriu um leque, né? Ela trouxe a opção da audiência de instrução telepresencial. E a audiência de instrução telepresencial, ela é célere para todo mundo. Ela veio, de fato, para acelerar o ritmo do processo. Antigamente, tinha que marcar audiência, aí tinha que ser... Tem um período anterior que você tem que comunicar e tem que mandar R, nananã. Hoje em dia, tudo é mais célere. Hoje em dia, o processo, ele anda mais rápido. A audiência de instrução, você pode ouvir uma pessoa que está residindo em Portugal como testemunha. Então, né? Então, isso é, assim, muito bom. É outra realidade. Facilita tudo. Facilita tudo. Porque imagina, você vai pra audiência, você fala, não, fulano mudou pra Portugal. Ah, não, então não tem como fazer, só quando voltar. Ou então, exato. Ou então, agora tá morando em Curitiba. Então, ok, vai expedir carta precatória. Então, naquela época, expedia carta precatória como os incas faziam. Expedia carta precatória, mandava pro juiz deprecado, aí vai, volta, não. Quando você vê, o tempo vai passando. 1 ano, 2 anos, e o seu cliente no seu pé.
Cadê minha sentença? Começa a achar que a culpa é do advogado, que o advogado não está atuando no processo, não está dando atenção. Exatamente. Hoje você marca uma audiência, se a pessoa está em Portugal, em Curitiba, em Brasília, não importa. A gente já fez audiência onde eu estava em Brasília, o juiz estava no Acre, ou a testemunha estava em Rondônia. E então, assim, veio de fato para trazer mais celeridade para o processo, veio para que literalmente dê mais acesso, né? A gente sempre fala muito do judiciário que tem que dar acesso, tem que ser célere, direito de ampla defesa, contraditório. Então, para mim, a audiência na modalidade telepresencial ou híbrida é de fato uma modalidade que vem para trazer celeridade e muito benefício. Infelizmente, tem alguns juízes que atualmente entendem que voltam, né, a decisão do presencial por conta até de algumas determinações do próprio Conselho Nacional de Justiça, mas eu particularmente defendo a bandeira do telepresencial, defendo a bandeira... Eu também defendo. Eu acho que... Acho muito bom, gente. Eu acho que veio só para trazer benefícios, de verdade. Isso é verdade. Você tem alguma orientação, dica, né? Alguma coisa para você dizer aí para os que estão com vontade de ingressar nessa área na advocacia trabalhista? O que você diz aí para os novatos? Vem. Veja se é o seu perfil, de verdade. É o que eu sempre falo. Faça uma análise, tenha oportunidade, faça estágio, faça cursos. Aproveite esse momento que você está na faculdade para você extrair o máximo que você puder, para você aprender o máximo que você puder. Acompanhe podcast, acompanhe... Exato. Acompanhe tudo. Porque quando você começa a ver a vivência de um, de outro, você começa a ter mais ou menos uma ideia para que lado você vai. E aí, de fato, depois que você escolher, se dedique. Se dedique que tem mercado de trabalho para todo mundo. Gente que é boa, tem mercado de trabalho. Então, entenda qual é o seu ramo de atuação, se especialize, que de fato você vai ter uma carreira brilhante. E eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Vem pra cá, vem meu trabalhista, a gente tá precisando de gente boa. Vem, por favor. Eles podem ir lá onde a doutora Alana, na rede social, e pedir ajudinha. Pode mandar currículo. O escritório é grande, a gente consegue, a gente faz esse trabalho, até porque a gente entende que essa diversidade, essa troca, e a pessoa que está saindo do conforto dela, enviando o currículo, ela tem, né, que ter essa oportunidade para participar de um processo seletivo. O nosso escritório ele não atua apenas na área trabalhista, em que pese a área trabalhista ser bem conceituada no nosso escritório. A gente também presta serviço em outras áreas, área civil, e para outros clientes, além da nossa empresa, a qual eu presto serviço de telefonia. Então, envie seu currículo. Pronto. Precisou? A gente vai achar colocação. A gente vai achar colocação. Gente boa, tem vaga, gente. Pode vir que tem vaga. Gente, doutora Alana, olha, muito, muito obrigada. O Fala Juiz Podcast está em festa. A gente está muito feliz de receber você. Foi uma alegria de verdade recebê-la. Você é muito dinâmica, inteligente. Não preciso nem me esforçar, porque ela já tem tudo ali na ponta da língua. Faz um trabalho incrível, tá? Eu recebi aí muitas informações, né? Nossa, ela é incrível, maravilhosa, né? Uma ótima profissional. E realmente a gente pode ver aqui, né? Pela forma como você fala sobre a sua área, como que você dialoga, né, sobre... E ensina também, porque que você deu uma aula aí, quem prestou atenção, né, deu para perceber ali muitas dicas, o que é vantajoso ou não fazer, né, em audiência, enfim, muito, muito bom. Muito obrigada por tirar o seu tempinho para vir aqui, compartilhar conhecimento com a gente, falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua vida. Muito Eu agradeço muito a oportunidade. É um prazer estar aqui. Meu primeiro podcast que eu fiz. Que legal! Podcast, reportagem, entrevista. Normalmente não faço, não gosto, mas de fato, para saber que é um podcast com toda essa potência, um podcast super respeitado. Então é um prazer estar aqui. De fato, eu agradeço muito essa oportunidade. E se tivermos oportunidade em outras vezes, pode me convidar. Estou aqui, estou à disposição. O Fala Júris Podcast é um programa, não é? Como que... Vamos intitular uma tag, sei lá, um programinha aí pra
prazer sempre. Toda vez que o convidado vem aqui e fala com a gente diz para ele que ele tem a obrigatoriedade de retornar. Perfeito. Já me sinto convidada, fico muito feliz. Acaso tenham dúvidas ou qualquer coisa, pode mandar. A gente vai pode conversando. trabalhar sobre um tema específico Específico, também, para exato. tirar dúvidas de outros profissionais, de outras pessoas também que querem entender um pouco mais, né? A gente também pode aí fazer um tira dúvidas rápido, quem Perfeito, sabe, gostei, né? hein? Se tira dúvidas aí, eu gosto, hein? Por favor, me O chama. que vocês acham? Isso é bom. Eu quero. Então pronto, já tá pronto, já coloca aí, viu, doutor? Pode deixar. Perfeito, muito obrigada. Doutora Ana retorna. Gente, esse foi o Fala Joias Podcast. Nós temos o prazer de estar aqui com vocês toda semana. A gente fica muito feliz de trazer profissionais incríveis, com histórias incríveis e que dão dicas maravilhosas para vocês. Então, não deixem de curtir, comentar, se inscrever, porque se você não se inscrever, você perde. E Exato. você não pode perder. Por favor. O Fala Joias Podcast fica por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.